Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema hoje é o bolsonarismo e o outro. Será que existe uma relação tão complexa assim mesmo entre Bolsonaro, o bolsonarismo e a alteridade e o outro? Ou isso é apenas um mito sem nenhuma importância prática na realidade? Mas antes de entrarmos neste tema, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Comente, dê like e compartilhe, principalmente se você compreende a importância desse canal. Esse canal tem o objetivo de convidar a classe dos professores para participarmos do debate público. É importante, principalmente numa era como essa que nós estamos vivendo, onde a ciência é solapada a todos os momentos, às vezes, curiosamente, por alguns profissionais da saúde. Profissionais da saúde têm que responder aquilo que a ciência provou ou comprovou e entende, e a sociedade e a comunidade científica compreende como válida. Então, mas motivações reacionárias têm sido contrárias à ciência e sido contrárias também à própria presença do professor. E se esse professor não for valorizado na sociedade onde ele vive, as pessoas vão ouvir menos, porque as pessoas não ouvem pessoas que elas entendem serem pessoas fracassadas. E como nós valorizamos um professor? De várias formas. Ninguém valoriza, ninguém paga bem aquilo que não valoriza. Então, se uma sociedade não paga bem um professor, ou minimamente bem, significa que essa sociedade não valoriza o professor e, consequentemente, não dá a ele condições de trabalho adequadas para que ele possa produzir conhecimento de maneira também adequada. Então, é importante que o professor seja valorizado para que ele tenha voz na sociedade. Então, professores, venham para o debate público. Ainda não somos tão valorizados assim a ponto de estarmos nos principais meios de comunicação, mas temos plataformas as quais podemos nos comunicar com a sociedade. E também esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário, o pensamento do nós e eles, que tem tudo a ver com esse questionamento que eu estou fazendo. Porque um dos problemas que eu estou questionando no bolsonarismo é o outro. Qual a relação do bolsonarismo com o outro? E o pensamento binário, ele é assim. Ele entende que o mundo ele é apenas dividido entre o nós e eles o outro precisa ser expulso do mundo. Precisa ser expulso. Sua voz precisa ser calada a qualquer custo. Porque se existe um nós que pensa assim, o outro sempre não vale nada. Então, nós precisamos combater este pensamento binário. Tem também meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e também meu blog através do endereço rosamasson.blogspot.com. Rosa Masson sempre com 2 S e tudo junto. Então vamos ao tema de hoje. O bolsonarismo e o outro. Lula tem feito caminhadas em relação ao seu possível retorno à presidência da República. E ele tem chamado esse retorno, esse caminho de movimento. Lula não tem feito as alianças tradicionais e na leitura, por exemplo, do professor Paulo Giraldelli, ele tem feito um movimento chamando homens que podem ajudá-lo a reconstruir o Brasil em uma possível reeleição, ou seja, numa possível eleição, né? Reeleição seria se ele fosse o presidente, mas ele pode retornar à presidência da República e talvez Lula entenda, nas palavras do professor, gostei muito dessa reflexão, talvez Lula entenda que ele vai precisar de um Brasil mais acomodado para enfrentar os desafios do neoliberalismo, os desafios do pós-bolsonarismo. Não que Bolsonaro já esteja derrotado. Bolsonaro pode, de repente, virar o jogo. Tomara que não, mas ele pode, de repente, alguma coisa pode acontecer. A política é arte, né? É o fenômeno, como dizia Hannah Arendt,
da imprevisibilidade das ações. As ações políticas, às vezes, por mais bem intencionadas que elas sejam, elas causam efeitos desastrosos e vice-versa. Às vezes, uma pessoa vai fazer uma coisa ruim e acaba aquilo promovendo coisas boas no futuro. Então, mas Lula tem se movimentado chamando pessoas como Geraldo Alckmin para compor as suas relações. E ele tem chamado isso de movimento. Movimento no sentido, penso eu, e concordo com o professor, no sentido de acomodar o Brasil a uma nova fase. A uma fase de um pós-bolsonarismo que talvez nos crie muitas dificuldades para recompormos, inclusive, o Estado brasileiro, que tem sido solapado e excessivamente militarizado por este governo. Então, Lula tem se movimentado nesse sentido. Penso eu, no sentido de levar o Brasil trazendo pessoas para o campo do diálogo, a exemplo do que fez François Mitterrand na França nos idos da década de 90, mais ou menos. Mas existe um problema no bolsonarismo, e talvez Lula esteja fazendo essa leitura, que é a dificuldade que o bolsonarismo tem em relação ao outro. Se nós fizermos um levantamento da cultura grega no passado, e lermos os próprios mitos, havia uma ideia de que o inimigo, aquele que eu combato, ele é valoroso também. Porque ao dizer que o meu inimigo é valoroso, eu o qualifico, e o qualificando, eu qualifico a mim também. Então, no próprio filme Troia demonstrou isso muito bem, né? Ou seja, Heitor e Aquiles, eles eram de duas nações inimigas, porém havia entre eles, entre ambos, um respeito. Ou seja, o meu inimigo, sendo grande, ele me engrandece. Mas a presença da cultura judaico-cristã trouxe outras plataformas de pensamento. Ou seja, se esse ou aquele é meu inimigo, significa que ele é do demônio, significa que ele é do mal. E nas outras tradições, e eu estou aqui usando a grega como exemplo, existia a ideia de que os deuses daqueles povos são deuses daqueles povos, mas não necessariamente deuses falsos. Mas na cultura judaico-cristã, eu não estou dizendo que isso é ruim, nem estou dizendo que isso é bom. Existe a ideia de que eu possuo, a minha tradição tem o Deus verdadeiro e as outras tradições possuem deuses falsos. E com o tempo apareceu essa ideia de que o outro, o estranho, aquele que não reza na cartilha do meu Deus, é do demônio. E precisa ser religiosamente ou culturalmente eliminado. Então nós trazemos essa coisa com a gente, né? O outro é um problema. Então, se o outro é um problema, a gente vê em frases, às vezes, quando acontece uma coisa que uma pessoa não sabe o que é, ela está amarrada em nome de Jesus. Ou seja, na dúvida, se é estranho, tem que amarrar, porque se é estranho, pode ser do demônio. Isso é muito curioso da nossa cultura, né? E o problema com o outro, ele é um problema erótico. E se é erótico, também é sexual, né? Porque esse outro que nós repelimos por ser o outro, mas esse outro também nos atrai. E em relação às nossas relações com esse outro que deveria nos atrair, tem sido cada vez mais problemática essa relação com esse outro. E quem é esse outro? Esse outro, por exemplo, nós temos uma cultura ainda muito machista em muitos pontos. E quem é esse outro em relação à cultura machista? Esse outro é a mulher. Então, se esse outro é a mulher e as mulheres mais pobres precisam de absorventes em época de pandemia, eu, como sou homem e vivo numa cultura masculina, ou seja, machista, eu digo não vou dar absorvente para essas mulheres, porque o que eu tenho com isso? Ou seja, o outro, que é a mulher, que
é o totalmente outro em relação a essa cultura masculina, essa cultura do masculina, será que ela precisa de absorvente mesmo? Então, observem que o outro, ele é repelido em detrimento do outro me atrair. Porque a mulher, como outro, e totalmente outro, ou quase totalmente outro, se é que existem totais diferenças entre homens e mulheres, mas as diferenças deveriam também nos atrair. Mas neste outro do bolsonarismo, eu percebo que aquilo que é outro em relação às acomodações culturais mais tradicionais devem ser repelidas. Byung-Chul Han tem 2 livros, chamado A Expulsão do Outro, e um mais antigo, chamado A Agonia do Eros. Criamos um mundo atual onde o outro já não é aquele outro imunológico, onde eu simplesmente repilo. Ou seja, nós criamos nos últimos dias um outro que na realidade é suavizado pelas nossas relações. Então, esse outro, na realidade, nós vamos criando como o mesmo. Nós vamos criando nesse outro um mesmo. E temos dificuldade, às vezes, de empatia com esse outro, porque apesar de eu dizer que essa mulher, essa garota, não precisa de absorvente, apesar de eu ser pobre, eu não faço a leitura da necessidade possível neste outro, que eu o tenho como mesmo, como igual a mim. Se eu não preciso de absorvente, por que essa mulher, por que essas meninas precisam de absorvente? Por que mulher precisa de absorvente? Então, até o outro desses últimos dias de sociedade, de suavização das relações, onde o outro ele é minimizado em prol do mesmo, quando eu olho para esse outro, eu o interpreto como um eu mesmo. Então, são questões dos nossos dias. E no bolsonarismo, esse problema com o outro, ele tem se intensificado muito, porque... E outra coisa muito séria, no bolsonarismo, o outro, de fato, que é um problema, ou que seria um problema, ele é um outro que está em mim, ele não é um outro que está lá. Então, tudo aquilo que é contrário ao que eu digo é comunismo. Não necessariamente a Globo é comunista, como eles falam. Não necessariamente os bancos são comunistas, como eles falam, pelo amor de Deus. Os bancos são a linha de frente do nosso capitalismo financeiro hoje. Mas os bancos são comunistas. Então, o outro do bolsonarismo, ele é um outro que, na realidade, é um outro que está em mim. Sou eu que projeto, a partir de mim, este outro que retorna a mim. Então, eu crio o fantasma do outro. Esse outro, na realidade, não necessariamente precisa existir. Ele precisa ser criado como um outro. Mas esse outro, na realidade, sou eu mesmo. Ele partiu de mim, ele retorna para mim. Os professores ensinam crianças a serem homossexuais. Aí você pergunta, ô cara pálida, qual professor fez isso? O professor não tem nome. Não há escola. Nunca há, de fato, um exemplo, inclusive objetivo. Na maioria esmagadora das vezes, não há um exemplo objetivo, mas é o professor. Mas quem é esse professor? É o outro. E quando eu falo assim, eu reproduzo, quando as pessoas falam assim, elas reproduzem aquilo que Byung-Chul Han falou. É um outro, mas não o outro imunológico que eu repilo. É o outro que sou eu. Eu crio a ideia de um outro, mas o expulso. Eu crio a ideia de outro, mas ele não há. Esse outro é projetado em mim e para mim. É o outro do bolsonarismo. Né? E esse outro, eu uso também a ideia desse outro para repelir a modernidade. A modernidade está aí.
Os avanços da modernidade estão aí, os desafios da modernidade estão aí. Não há legitimidade para uma pessoa dizer que homossexuais não devem se unir. Não há tanta legitimidade para a pessoa dizer que homossexuais não devem adotar crianças. Não há tanta legitimidade porque a modernidade aparece com o direito a essas pessoas na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição da maioria esmagadora dos países democráticos, penso eu. Mas, apesar de não haver essa legitimidade, eu me insurjo contra a modernidade e digo não. E o nome disso é reacionarismo. É quando eu reajo contra a modernidade. Mas que legitimidade uma pessoa tem hoje para reagir contra a modernidade nas suas aparições? Então, este é o outro do bolsonarismo. É um outro meio fantasmagórico, né? É um outro meio fantasmagórico. Mas, por outro lado, também, eu acho que nós precisamos, nós que somos os chamados mais modernos, né? Ou mais progressistas, precisamos também, às vezes, ter cuidado com o excesso de alteridade. O excesso de alteridade aparece quando uma pessoa diz assim, bom, eu sou da religião tal, e eu entendo que a homossexualidade ou o homossexualismo é pecado. Aí eu digo, que isso? Homofobia? Não. Isso não é homofobia. Isso é um direito da pessoa dizer que isso é pecado ou isso não é pecado. É a mesma coisa da pessoa dizer que falar mal do outro é pecado. Então, a pessoa entender a partir das crenças dela que homossexualidade é pecado, que ela não pode é se interpor social e politicamente para que essas pessoas sejam felizes. Isso realmente não deve acontecer. Essas pessoas têm o direito a todos esses caminhos. Então, mas há uma dificuldade para com o outro. E essa dificuldade para com o outro, ela fica no ramo da picuinha, porque a pessoa não tem como colocar o Estado contra o direito de uma pessoa ser de esquerda, o direito de uma pessoa se dizer comunista. Não há como botar o Estado contrário a isso. Não há como botar o Estado contrário ao direito ao direito a ser homossexual, o direito a ser lésbico, o direito a ser bi, enfim, não há como a gente colocar o Estado na modernidade e fazer com que o Estado legitime essa postura, não há como. Mas, por outro lado, precisamos entender que o excesso de alteridade também, não, nós temos que ir sempre para a modernidade, sempre para frente, sempre para frente, sempre para frente, sempre para frente. O que ficou para trás é sempre reacionário. Não necessariamente é assim, penso eu. É importante convivermos com o passado, há ranços do passado, há motivos do passado que ainda estão presentes na própria crença, na própria tradição, no próprio patriarcado, né? Nós homens temos essa ideia, às vezes, que nós precisamos proteger as mulheres. Isso não é ruim, né? As mulheres entenderem que um braço forte de um homem, isso não é achar que o homem é melhor, isso não é machismo reverso em relação à mulher. Isso são coisas boas. Às vezes, coisas boas em relação ao homem a gente quer tirar para que o homem seja uma espécie de mulher de pênis. Não. E vice-versa, né? É importante a gente conviver com as diferenças, com o que o passado traz de bom em relação a essas diferenças, para a gente não trazer também um excesso de alteridade, um excesso de modernidade sobre coisas que nós podemos conservar porque elas são boas, né? Uma mulher, por exemplo, o marido vai para a farra, ele chega, ele já está meio velho, né? E ela é nova, e de repente alguém fala, larga esse homem, ela fala, mas quem vai cuidar dele? Isso é cuidado, isso não é machismo, isso é cuidado. Quem vai cuidar dele? Essa pergunta é o lado bom do feminino. A gente não precisa tirar isso. Então, precisamos conviver com o outro, mas de maneira harmônica. E a presença do Lula
nessa reconstrução do Brasil que ele pretende, tem também a ver com esse movimento. Né? Lula está criando um movimento. Não estou dizendo que vai dar certo, não estou dizendo que vai funcionar, só estou apontando também a exemplo do que falou o professor Paulo Gueraldelli, apontando para o que o Lula está fazendo e percebendo nisso talvez uma necessidade, assim como o Lula está fazendo, ou de outra maneira, ou de várias maneiras. É importante a gente construir um Brasil onde o outro seja melhor incluído nos nossos discursos. Ok, galera? Vocês são do coração.